Procuradores contra a Jovem Pan assinam carta pela democracia. Olha que contradição, né? E você fala assim, eles estão lutando pela democracia? Óbvio que não, né? Mas eles sabem muito bem, e isso é o papel dos comunistas, e deixa eu colocar essa página aqui para vocês. Isso é matéria da revista Oeste. E nessa carta, essa tal carta pela democracia, é importante entender que eles não estão preocupados com a democracia. Ou, melhor dizendo, eles entendem a palavra democracia de um modo totalmente distinto do que nós entendemos, né? E o uso da palavra democracia, ela tem um significado para eles. Ou seja, o que nós pensamos é democrático, o que vocês pensam não é democrático. E no Brasil, infelizmente, após o regime militar, a palavra democracia, ela ganhou uma importância, né? Ela ganhou uma conotação, ela ganhou uma conotação mais importante do que a res pública, né? Que res é coisa, né? Pública, coisa pública, que é a república, que não necessariamente significa o sistema republicano. Aqui eu estou falando da república enquanto a coisa pública. Então, na mentalidade dos esquerdistas, e eles conseguiram formar isso na cabeça das pessoas, você não lutar pela democracia significa que você é sinônimo de Lúcifer, Beelzebub, Satanás, o cacete A4. Ou seja, você é mais perigoso do que qualquer coisa porque você não luta pela democracia. E aí, vamos fazer um teste no Google? Vocês gostam, né? Eu sempre faço isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no Google, google.com, vou colocar ao vivo para vocês aqui, vou compartilhar a tela e eu vou fazer a seguinte pergunta aqui. A palavra democracia está na Constituição dos Estados Unidos da América? Enter. Aí, quando você pergunta se a palavra democracia está na Constituição americana, é isso aqui que o Google dá. Mídia Ninja, que é de esquerda. E ele fala, por que os Estados Unidos não são uma democracia? E de fato, né? O estranho exemplo da democracia dos Estados Unidos. Site outraspalavras.net. Artigo jusbrasil.com.br. A Constituição americana é realmente democrática? Ou seja, eles estão falando isso, e eu vou botar entre aspas, vamos ver se alguém já fez esse tipo de pergunta, entre aspas. Não tem, dizendo que não existe resultado para a pesquisa. A palavra democracia está na Constituição dos Estados Unidos? Não existe. E agora vamos procurar full text. Vou botar aqui, full text. US Constitution. States Constitution. Vamos pegar aqui um texto completo. Aqui está o texto completo da Constituição americana, tá? Essa aqui é a Constituição americana, tá bom? E nós vamos procurar pela palavra democracia. Democracy. 0. Não sei se vocês estão vendo o meu Ctrl F ali. Não, né? Eu coloquei aqui Ctrl F, palavra democracia, democracy. Não tem. E por que não existe a palavra democracia na Constituição americana? Porque a Constituição americana, ela não precisa defender a democracia, porque ela defende isso aqui, ó. We the people, nós o povo dos Estados Unidos da América, com a finalidade de formar uma mais perfeita união, in order to form a more perfect union,
estabelecer a justiça e garantir a tranquilidade doméstica, né? Ensure domestic tranquility. E aí vai providenciar, né? Prover a defesa comum, promover the general welfare, o bem-estar, né? E a segurança com as bênçãos da liberdade e a nossa prosperidade. Enfim, vai falando ali a Constituição dos Estados Unidos da América. Eu não vou traduzir porque eu sou péssimo tradutor. Mas o importante é que você entenda o seguinte: não existe a palavra democracia na Constituição americana. Sabe o que não existe? Não existe a palavra democracia. E quando você compara, né, como é que surgiu, como é que está escrito na Constituição brasileira, não é nós, o povo. Nós, o povo, estabelecemos. Vou pegar aqui texto completo da Constituição brasileira para vocês. Texto completo da Constituição Federal do Brasil. Constituição Planalto. Estou abrindo aqui o site do Palácio do Planalto e aqui está a Constituição brasileira. E é interessante observar que ela inicia dessa maneira aqui, ó, que eu vou tentar ver se eu consigo talvez colocar assim. Aê, maravilha. Então consegui o que eu queria. Deixa eu diminuir aqui. Ela tá assim, ó. Nós, representantes do povo brasileiro. Então, peraí. A Constituição americana, ela disse, nós, o povo. Nós, o povo. A Constituição brasileira diz, nós, representantes do povo. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Veja só. Em um país, é o povo quem está determinando o que o Estado tem que fazer. Na outra Constituição, como é a Constituição brasileira, o povo tem que ouvir o que o Estado vai dizer, porque o Estado está dizendo que eles estão representando o povo. E eles falam para o Estado, para eles próprios, ou eles falam para o povo? Eles falam para o povo. Então, inverte. Na Constituição americana, é o povo colocando o dedo no Estado de cima para baixo. Então, você tem que me ouvir. Né? Nós, o povo, determinamos isso, isso e isso. No Brasil, é o Estado quem coloca o dedo em você. Então, o Estado está em cima, você está embaixo. Na Constituição americana, o povo está em cima, o Estado está embaixo. E aí, a garantia da Constituição americana é que... vamos voltar aqui para a Constituição americana. A Constituição americana, ela deixa muito claro que tem as emendas, né? O povo vai ter que ter liberdade absoluta. Ninguém poderá ser condenado por suas palavras. E segundo, eles poderão ter armas de fogo para poder se defender de qualquer tirano. E aí no Brasil, quando um comunista fala que ele está defendendo a democracia, de algum modo, ele está de fato defendendo um conceito de democracia que foi condenado, por exemplo, por Aristóteles, Platão, que é a falsa vontade popular exercida por um grupo que se aproveita para poder acariciar e beneficiar um pequeno grupo. Né? Um pequeno grupo que não está interessado nos interesses do povo. Né? Não é democracia. Mas eu não quero entrar aqui em temas filosóficos. É isso que eles entendem por democracia. Mas eles não querem defender a vontade popular. Porque se eles quisessem defender a vontade popular, era simples. Faz um referendo para ver se o Bolsonaro deve ou não continuar como político. Só que é como eu disse ontem, né? O próprio Bolsonaro e os próprios bolsonaristas, ou seja, que é um termo que eu acho apenas como cabo eleitoral, ou seja, só aquele cara que é o voto,
quer votar, ou seja, não é um grupo, não tem estrutura hierárquica, não é uma organização, é um sentimento, né, no qual inclui qualquer pessoa que queira Bolsonaro como político. Eu, por exemplo, quero Bolsonaro como presidente. Então eles colocam qualquer pessoa que queira o Bolsonaro como presidente como um bolsonarista. Eu não me vejo dessa maneira. Eu só quero ele como político e atuando. Pois bem, esse grupo não aceita, né, você tem ali uma camada que fica próxima do Bolsonaro, que é baba-ovo mesmo, assim, não quer nem saber. Não quer debater assuntos, não quer estudar, não quer entender o que está acontecendo no Brasil, reconhece que tem medo de falar, nesse medo de falar, reconhece que para eles não vale a pena falar a verdade, tem que falar a verdade que o STF permite, que senão vai piorar a situação sempre. E aí, óbvio, críticos vão levantar as vozes, eu falei disso ontem, né? Com justiça ou sem justiça. Né? Críticos falando, pautando-se na verdade, e outros usando de fatores que podem ser verdadeiros ou não, apenas para ganhar, apenas por ganho eleitoral. É o caso do Weintraub, né? E as pessoas colocam todo mundo no mesmo balaio, inclusive o próprio Bolsonaro. Inclusive o próprio Bolsonaro. Que não quer ouvir. Não quer. Você fala, ó, cara, é loucura você acreditar que Michele Bolsonaro vai poder ser candidato a alguma coisa. É loucura você continuar aceitando e submetendo a esse processo eleitoral. É loucura você não denunciar esses caras nos Estados Unidos. É loucura você ficar no Brasil esperando eles ferrar a sua vida dia e noite. Ah, não, a gente tem um plano, a gente tem um plano. E as pessoas, óbvio, você imagina quem não acompanha o nosso programa todos os dias e vai ouvir alguma coisa do Bolsonaro e uma coisa minha aqui. O cara vai ouvir o Bolsonaro. O cara não vai querer saber se eu tô com razão ou não. O cara não vai querer nem sequer estudar para ver se eu tenho algum tipo de argumento. E aí a pessoa vai ficar do lado do Bolsonaro. E eu entendo que a pessoa fique do lado do Bolsonaro. Então, veja só que loucura, né? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ai, que eu gosto de bater um papo com vocês bem à vontade. Sentar aqui. Então, veja o cenário que nós temos hoje. O problema, ele não é lido, ou seja, a observação do problema não é feita por quem poderia fazer alguma coisa. Né? Os deputados, os senadores, os militares de alta patente, que não necessariamente são generais. Porque o que eu estou falando aqui não é chegar, organizar um motim, matar pessoas, prender. Não. Sentar e observar o problema. Não, eu posso garantir isso para vocês. Não existe um grupo de intelectuais, um grupo de políticos, um grupo de pessoas relevantes. E aqui entenda-se, relevância não é número de seguidor, né? Relevância intelectual. Não existe um único grupo no Brasil debatendo esses assuntos para tentar obter os meios de ação e solucionar o problema. Não existe. Politicamente não existe. Existem grupos intelectuais que são excelentes. O grupo eu sempre esqueço o nome, mas não é por maldade. São alunos do professor Olavo lá de Recife, Pernambuco. Daqui a pouquinho eu lembro o nome deles. Eles estão fazendo isso, ficam debatendo os assuntos ali. Eu conheço alguns amigos intelectuais que estão tentando, né, toda vez ali tentando fazer uma leitura de cenário correta no Brasil, mas todos esses que estão fazendo algum tipo de leitura de cenário com a tentativa de observar, assim, com fidelidade o que de fato está acontecendo. A união, por exemplo, entre os juízes de carreira e a Suprema Corte corrupta. Isso está acontecendo um movimento de juízes que querem promoção e estão começando a tomar decisões na mesma direção da Suprema Corte. Uma descrição de fatos reais, como o caso do Bigode lá. Como é que é o nome do tio do Bigode mesmo? Falou. Como é que é? Missão dada, missão cumprida? Benedito? O outro Bené, né? O Bené do Mal. Instituto Borborema, obrigado, Hélio.
O Benézão lá, né? O Bené do mal, não o nosso Bené, que é um guerreiro, né? Ele tá ali a mando do PT, né? Recebeu o cargo por causa do PT, mama por causa do PT, mama do Estado por causa do PT, a família inteira tá envolvida com isso, é palestra, isso. O cara tá nadando no dinheiro de boa e nem tão cedo ele vai querer fazer qualquer coisa diferente disso. Então, um judiciário completamente submisso a um grupo de esquerdistas que não se limita a um único partido. A prova disso é que pode ser o PV, pode ser o PDT, pode ser o PT, pode ser o Partido Socialista Brasileiro, PSB, qualquer um desses partidos membros de um grupo, eles vão determinar alguma coisa que o judiciário vai fazer. O legislativo a mesma coisa e o executivo está na mão deles. E aí você coloca partidos membro do Foro de São Paulo. Google, para vocês, passo a passo. forodesaopaulo.org, né? O próprio site do Foro de São Paulo. Vamos ver quais são os partidos que pertencem ao Foro de São Paulo. Então vamos lá, a gente está aqui no site do Miembros del Foro de São Paulo, ordenados por países. Então aqui está, membros do Foro de São Paulo ordenado pelos países. Então vamos lá. Argentina, você tem a Frente Grande, a Frente Transversal Nacional e Popular, Movimento Evita, Movimento Libres del Sur, Partido Comunista Congresso Extraordinário, Partido Humanista, Partido Intransigente, Partido Obrero Revolucionário Posarista, Partido Socialista, Partido Solidário, União de Militantes pelo Socialismo. Todos esses aqui, grupos e partidos da Argentina, pertencem então ao Foro de São Paulo. São esses aqui. Em Aruba tem o Partido Red Democrático, né? E Barbados tem Partido del Empoderamento del Pueblo. Em Belize, nós temos a Frente Popular de Belize. Na Bolívia, Movimento al Socialismo, Movimento Bolívia Libre e Partido Comunista da Bolívia. E no Brasil estão os seguintes partidos: Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB, Partido Popular Socialista e o Partido dos Trabalhadores. Então, PPS e o Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Então, PDT, PCdoB, PCB, PPS e PT. Esses são os partidos. Eles determinam. No Chile são esses todos aqui, né? Na Colômbia são esses aqui, que vocês estão vendo na tela rapidamente. E na Costa Rica são 3. E depois tem Cuba. Quantos partidos tem? Só um, né? Só um partido. E nesse Curaçao aqui só tem um partido. No Equador são esses aqui. E depois vem El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinica, México, Nicarágua, que é Frente Sandinista de Liberação Nacional. Só tem esse aqui mesmo. Panamá tem 3. Paraguai tem esses 9 aqui. Depois Peru, Porto Rico, República Dominicana. Santa Lucía tem esse aqui. Trinidad e Tobago só tem um também. Uruguai são todos esses aqui. E a Venezuela, né? Tem a Liga Socialista, Movimento Electoral del Pueblo, Partido Comunista de Venezuela, Partido Socialista Unido de Venezuela e Pátria para Todos. Bem, hoje, salvo engano, né, está iniciando mais um encontro do Foro de São Paulo no Brasil. Aí você pensa, né? Pô, agora a direita vai tocar em assuntos relevantes. Né? O pessoal vai... Irmão, agora o nego vai denunciar o Foro de São Paulo. Agora os caras vão denunciar. Agora, né, Bolsonaro vai se tornar inelegível por 8 anos. Não tem nada acontecendo no Brasil. Então, assim, pelo amor de Deus, né? É amanhã que começa, né? Dia 29. Obrigado. Já me corrigiram aqui. Então é amanhã. Amanhã inicia o Foro de São Paulo em Brasília. Então o pessoal vai denunciar, pô. Afinal de contas,
A esquerda vai ficar exaltando o Foro de São Paulo e as pessoas precisam dizer, né? Como, por exemplo, ir aqui no site do Foro de São Paulo e procurar pelas Farc. Então vamos fazer o teste? Vamos pegar aqui Farc, Foro de São Paulo. 30 anos do Foro de São Paulo. Cadê aqui da Farc? Não tem? Então deixa eu botar aqui site 2 pontos. Vou lá. Nós temos aqui um documento no próprio Foro de São Paulo, Secretaria de Relações Internacionais, nota sobre o Acordo de Paz. Vamos abrir esse aqui. Olha que legal isso aqui. Vê se vocês gostam. Nota sobre Acordo de Paz. Vou botar bem grandão aqui, eu vou ficar pequenininho. Nota sobre o Acordo de Paz entre o governo da Colômbia e as Farc. E a nota é de quem? Do Partido dos Trabalhadores. Do PT. PT Brasil. 30 de setembro de 2016, o Partido dos Trabalhadores saúda a assinatura do Acordo de Paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Exército do Povo. FARC-EP. Agora não é só FARC, não. Agora é FARC-EP. Tá? Eles estão igual o pessoal do LGTV, né? LGBT, tá? Que eu gostei da expressão LGTV. No dia 26 de setembro de 2016, saudamos as duas partes pelo seu esforço de, pelo menos, 4 anos de negociações para lograr um acordo final que possa pacificar a Colômbia, reconciliar seu povo, resgatar o pleno respeito aos direitos humanos e promover a justiça e o retorno à normalidade dos milhões de afetados por essas décadas de guerra insana. Da mesma forma, saudamos o empenho dos governos de Cuba. Gente, eu não estou aqui interpretando, tá? Eu estou só lendo um texto. Cuba e Noruega. Noruega, tá? Que auspiciaram várias das reuniões entre as partes e atuaram como mediadores do processo. Quem? Cuba e Noruega. Bem como os governos do Chile e da Venezuela, que contribuíram com o seu acompanhamento e observação. Bem subjetivo, né? O que significa acompanhar e observar? Temos esperança que no dia 2 de outubro, a ampla maioria da população colombiana, no plebiscito a se realizar, ratifique o acordo com um expressivo sim. E, mais do que isso, colocando-se vigilante e mobilizada para que a paz não seja solapada por interesses políticos econômicos mesquinhos, daqueles que, presentemente, têm se oposto às negociações de paz. A paz na Colômbia é uma vitória para todos nós, latino-americanos e caribenhos, e nos cabe, na medida das nossas capacidades, contribuir para a perenidade dessa conquista. Bem, isso só o apoio do PT às Farc já seria motivo, né? Deixa eu tentar recuperar meu zap aqui, porque eu preciso de alguns links para mostrar para vocês. Só esse artigo em si, ele já seria o suficiente para poder colocar o Brasil inteiro suspeito, pelo menos, com suspeição, de que o país ele não é mais uma república. Ele está sob um regime totalitário. E aí todo mundo viu a traição das Forças Armadas vindo do mais alto escalão, né? Generais chamando as pessoas de fanáticas. E o general não estava sozinho, né? Diga-se de passagem. Ele, inclusive, tem eco nas palavras do Valdemar da Costa Neto, né? Essa direita extremista. Lembram disso? A direita extremista, na cabeça do Valdemar da Costa Neto, é o mesmo grupo que o general chamou de fanáticos. Então, fanáticos, direita extremista, e que agora vai ganhar um terceiro nome, que é direita burra, né? Ganhou esses 3 nomes. Então, um povão que consegue olhar as coisas e ver, olha, pelo amor de Deus, Bolsonaro, sai do Brasil.
vai denunciar essa você foi traído pelas Forças Armadas, você foi traído pelos seus assessores mais próximos, você foi traído pelos políticos, você foi traído pelo PL. Todo mundo está querendo a destruição na sua cabeça e você está acreditando nessas de tribunal eleitoral, etc. E aí agora essas pessoas estão sendo chamadas de burra. Então vamos colecionar aqui os adjetivos e os seus autores. Né? Valdemar da Costa Neto chamou a galera de extremista, o general chamou de fanático, e agora os apoiadores, né, dos eleitorais do presidente Bolsonaro, que não entendem por que ele fica no Brasil, ao invés de sair mundo afora denunciando tudo, são chamados de burros.